E eu também gostava de juntar a minha voz à do Abílio para justamente apelar a todos para que possamos, em 31 de janeiro, fazer uma convenção que seja uma grande voz da cidadania e que seja, de facto, uma aposta em todos estes valores que já foram apontados e uma aposta na vontade, na necessidade, na urgência de todos, do povo, ter voz política. E ter voz política para poder intervir onde é decisivo que o façamos e onde é decisivo que o façamos é numa governação que seja capaz de produzir alternativas e que seja, de facto, alternativa. E eu suponho que todos os que aqui estamos achamos que essas alternativas existem, alternativas há muitas, aquilo talvez que mais falta, que talvez mais tenha faltado no nosso país, é democracia plena, é deliberação democrática, é voz política para justamente escolhermos e afirmarmos essas alternativas. É muito claro que o clima lá fora está agreste. Não é só pelo frio, evidentemente. É porque todos os dias, infelizmente, olhando para o nosso país, olhando para o mundo, todos os dias aprendemos alguma coisa. E aprendemos dramaticamente coisas. Isso é verdade em muitas circunstâncias. Os dias que vivemos mostram-nos isso de que maneira. E eu julgo que perante essas circunstâncias agrestes lá de fora, perante aquilo que todos os dias somos dificilmente obrigados a aprender, eu acho que faz muito sentido que a expressão política, a voz política que queremos exprimir, seja cada vez mais essa afirmação plena da democracia, do compromisso, do debate, da controvérsia, mas também da formação de alternativas. De facto, não faz sentido, cada vez menos faz sentido, ser sobranceiro, autossuficiente, muito menos ser arrogante. São, aliás, creio eu, nos tempos que correm, absolutamente inúteis as certezas e as soluções fechadas. E isso acontece porque, como já disse o Abílio, os tempos são de urgência. É verdade que é muito importante, é sempre muito importante, tem sido muito importante sermos capazes de denunciar e de resistir. E muitos, felizmente, o têm feito. Têm-no feito movimentos sociais, organizações, vozes singulares, têm-no feito os partidos da esquerda, têm-no feito o PCP, têm-no feito o Bloco de Esquerda, e isso é inestimável. A capacidade de resistir e de denunciar é, neste clima agreste em que vivemos, absolutamente crucial. Mas também, julgo eu, é preocupante que apenas nos limitemos a cavar trincheiras. Não é possível para a esquerda que o programa da esquerda seja cavar trincheiras e cavá-las tanto mais fundo que cada um de nós só esteja na sua trincheira e não sejamos capazes de pôr a cabeça de fora para olhar para o lado, para o mesmo que está noutra trincheira igual à nossa e não sejamos capazes de pôr a mão de fora para, pelo menos, tocar a mão desse companheiro que esteja na outra trincheira. Eu julgo que se cavamos trincheiras dessa maneira que a mim me parece errada, por muito que elogie da forma que já quis elogiar a resistência e a denúncia, eu julgo que isso talvez aconteça porque nós ainda não teremos avaliado bem o que os últimos anos fizeram a Portugal. Todo o retrocesso, não é apenas económico, não é apenas social, não é apenas laboral, o retrocesso verdadeiramente profundo, global, político também, que o que se passou na economia, os fossos criados com as desigualdades, o medo, essa punição da incerteza que é posta sobre as pessoas, sobre as várias gerações, acho que ainda não avaliamos bem, por muito que estejamos conscientes disso, quão isso foi terrível em Portugal.
quanto Portugal está, enfim, para dizer uma frase feita, mas cheia de significado, tem o seu futuro hipotecado. E tem-no, evidentemente, se assim persistirmos, e tem-no porque há também uma Europa que acelerou, que foi o grande acelerador de muitos dos problemas europeus, em primeiro lugar, mas também de problemas nossos. É por isso, portanto, que eu acho que estes tempos são também de afirmar, como já se disse, alternativas, e devo dizer alternativas perentórias, alternativas que não possam ser ignoradas. Verdadeiramente, eu acho que se trata de pormos em cima da mesa, como proposta eleitoral com significado político, trata-se de pôr em cima da mesa propostas, medidas, ações, valores que, se forem ignorados por alguém que queira governar em nome da esquerda, se forem ignorados, envergonhem esse alguém que os ignora, que os possa menosprezar ou subvalorizar. Sou daqueles, não serei o único, que dá valor às ideias, que dá valor à agenda política, que imagina que é aí que começa a política e não, como às vezes e compreensivelmente se pretende trazer à discussão, e a justo título, questões mais circunstanciais, como acordos políticos, coligações, formações de governo. Isso faz parte, evidentemente, de quem defenda um compromisso e de quem defenda a governação. Mas isso está no fim da linha. Esse é o último ponto. O primeiro ponto é exatamente aquilo que, como nós, todos os que aqui estamos, os que estamos inquietos, o primeiro ponto é aquilo que pusermos em cima da mesa como pontos incontornáveis. É, portanto, o momento, e há muita coisa sabida, felizmente, na sociedade portuguesa, o primeiro ponto é definir essas alternativas. Eu acho que a nossa candidatura tem todas as condições, tem vontade, tem saber, tem consenso, para que possa afirmar coisas muito simples. Não sei se eu as vou dizer de forma simples, aviso já, mas estou convencido de que elas são muito simples. A primeira é justamente, a primeira agenda é afirmar que a ordem constitucional e o Estado de Direito são a base, e uma base absolutamente decisiva de uma vida política que reconstitua o país. Isto quer dizer tudo. Acho eu, na minha acessão. Quer dizer, evidentemente, retomarmos as grandes questões da democracia, quer dizer, reforçar a capacidade democrática, quer dizer, repensar e revalorizar a estrutura do Estado, a relação da administração com os serviços públicos, porque o Estado é importante na sua própria organização para regenerar o país, seja o país da economia, seja o país, por exemplo, de um território que, como nunca, está hoje desarticulado em Portugal, numa enorme fragilização da própria sociedade enquanto território e enquanto conjunto de comunidades. Um Estado que seja capaz de descentralizar, de regionalizar, de levar a novas relações com o poder local, que seja, em suma, capaz de reconstituir a democracia. E é por isso que a segunda grande agenda, e agora para sair do campo, digamos assim, da estrita estrutura política ou da estrita discussão democrática, que nunca é estrita, eu acho que é necessário, em segundo lugar, afirmar que a recuperação da economia e a reorganização da sociedade exigem ação pública. E termos capacidade de pôr essa bandeira da necessidade da ação pública e de uma nova papel do Estado, ter a possibilidade de o pôr de forma não envergonhada. Já todos fizemos a crítica aos mercados, já todos sabemos quão cruéis são os mercados. O que sabemos é que eles são também mecanismos de destruição das próprias capacidades da sociedade, que só podem ser repostos com o seu contraponto, e aquilo, aliás, do qual depois mercados saudáveis dependem, que é exatamente a ação pública. A afirmação da ação pública para a governação económica, para uma competitividade não baseada em trabalho barato, para um quadro macroeconómico que faça uma renegociação da dívida e que, sobretudo, perceba
porque é isso que a democracia nos obriga. Perceba que uma política de redistribuição de rendimentos não é a última coisa que se faz quando há crescimento económico ou quando há abundância económica, é a primeira coisa que se faz para que haja crescimento económico, para que haja abundância e, sobretudo, para que haja justiça social. Quem é que já pensou que, em cima de certas reformas que têm vindo a ser discutidas, como, por exemplo, a reforma do IRC, que tão discutida foi, quem já pensou em juntar-lhe alguma coisa adicional? Por exemplo, aquilo que leve a que se discuta a política salarial das empresas e aquelas empresas que, geradoras de lucros elevados, tenham desigualdades salariais absolutamente insuportáveis, pode haver iniciativa política, legislativa para isso, tenham majorações e nunca minorações do seu IRC. Precisamos, por isso, de afirmar que há uma base económica assente na dignidade do trabalho, na valorização do conhecimento, no desenvolvimento e no ambiente. A aposta na geração de emprego, na contratação coletiva, na revisão das políticas de privatização, na promoção de setores estratégicos é, evidentemente, essencial. E por isso é preciso que se envergonhem aqueles que, em alguma situação, forem capazes de desvalorizar a importância do salário mínimo ou queiram reduzir as relações laborais a simples contratos, quase como um contrato de compra e venda. Contratos individuais e que, portanto, desvalorizem a contratação coletiva e as capacidades coletivas também do trabalho. É preciso, seria a minha quarta agenda, ousar dar voz à sociedade e confiar justamente nas capacidades do território, das comunidades ativas e no valor da coesão. Sejam essas comunidades quais forem, aquelas que defendem os recursos do território, da floresta à agricultura, ao mar, as comunidades imigrantes, as comunidades urbanas, aquilo que, de alguma forma, seja capaz de, em todo lugar onde existe gente, relações sociais, sermos capazes de fazer disso, digamos, recursos, capacidades de desenvolvimento do país. Vivemos em Coimbra, sabemos bem quanto uma organização urbana que fosse capaz de apostar nos aspectos mais inovadores das cidades, naquilo que qualquer cidade média, e seguramente a nossa cidade, tem capacidade em todos os planos das indústrias criativas, da cultura, talvez mais da cultura, não gosto muito do termo indústrias criativas, se diz agora, mas da cultura em si mesmo, da capacidade justamente de termos pessoas ativas, qualificadas e fazer, por exemplo, da regeneração urbana, não uma simples operação de reconstrução de prédios ou de alindamento de fachadas, mas justamente algo que seja profundamente capaz de desenvolver a vida na cidade. E é por isso que, e termino, e por último, é urgente refundar o projeto europeu e promover a paz e um relacionamento internacional justo. Estas palavras, se estiverem bem ditas, creio eu que sempre tiveram valor, acho eu que cada vez mais percebemos como têm valor nos dias que correm. É preciso dizer isto com voz numa Europa que foi capaz de criar assimetrias profundas, hostilidades profundas em relação aos seus próprios povos e que, por isso, não é, com certeza, capaz, tal como existe hoje, de promover paz e relações saudáveis no plano internacional. É por isso que a Europa deve ser um espaço de afirmação política, é certamente um espaço onde uma governação em Portugal tem que encontrar tensões e tensões fortíssimas no plano da governação económica, porque é evidente que a chamada governação económica da União Europeia não é compatível com o desenvolvimento de uma sociedade, de uma economia sujeitas a tantas pressões. Mas há também uma agenda europeia que justamente tem que ter voz a partir dos países e que é aquilo que pode, enfim, restituir de novo à Europa um lugar digno num mundo que não seja acéfalo e não seja agressivo. Muito obrigado.